Olá, boa tarde. Aliás, boa noite, bom sábado a vocês. A gente pede desculpas, tivemos dificuldades na transmissão ao vivo. Estamos gravando, então, a mensagem e postando, então, no Facebook. E acompanhe essa meditação de culto do pôr do sol desse dia de hoje, né, dia 21 de janeiro de 2021. Deus possa estar, né, com vocês ao receber o sábado. Vamos orar para iniciarmos, então, esse momento de reflexão na palavra de Deus. Pai querido, muito obrigado pelo sábado que chegou. Permita-nos abrir a tua palavra e fale a nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema que eu gostaria de partilhar essa noite é esta aqui. Quem é o meu próximo? Vocês sabem em que contexto foi dito essa pergunta? Quem que fez e em que contexto? Sim, é no contexto daquela parábola que Jesus contou do bom samaritano. O intérprete da lei, se você for lá em Lucas capítulo 10, verso 25, você vai entender. A intenção desse intérprete era simplesmente colocar, né, à prova Jesus. E ele lançou a pergunta, né, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus devolve a pergunta. O que você que é intérprete da lei, né? O que você entendeu? Qual que é a tua resposta? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Jesus elogiou. Muito bem, faça isto e viverás. Bem, a resposta já foi dada. Só que, não satisfeito, querendo se justificar, ele devolve essa pergunta: quem então é meu próximo? Vocês entendem a nuance dessa pergunta do intérprete da lei? Sim, tem uma nuance de discriminação. É sobre isso que o livro Incomparável Jesus Cristo, do professor Amin Rodor, tive o privilégio de ser aluno dele, ele aprofunda muito, né, algumas questões. E, segundo o professor Amin, por trás dessa pergunta, quem é o meu próximo, não é simplesmente, né, quem que eu posso ajudar? Existia, na verdade, uma discriminação por regra, costume, hábito, língua. Isso continua até hoje, né? Para ele, na cabeça dele, haviam pessoas que eram mais próximas do que outras. Tinha gente que não poderia ser considerado próximo. E a intenção desse intérprete era: quem que eu posso ajudar? Né? Quem é a pessoa que é próxima, que eu possa ajudar e cumprir a lei de Deus e estar, né, no seu reino? Jesus não entrou nesse jogo. Mas esse jogo continua até hoje, né? Quem merece e quem não merece. Como essa charge diz, né? Eu amo a humanidade, mas são as pessoas que eu não suporto. Essa capa de religiosidade, mas essa aversão às pessoas. Só interessa os amigos, os inimigos que se lixem. Jesus não entrou nesse jogo. E o que ele fez? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores. Sim. A grande questão é, esse homem, né, que foi deixado semi-morto, coberto de sangue, a gente consegue identificá-lo? Quem é ele? Qual seria seu nome e profissão? O que ele está fazendo nessa estrada tão perigosa? Seria rico ou pobre? Era filho de quem? Era judeu, mas ele tinha amigos samaritanos? Essas são as perguntas que nós gostaríamos de fazer. Lembre-se, quando a gente ouve uma notícia de crime, por exemplo, na comunidade nossa brasileira aqui no Japão, a pergunta é: quem que foi? Quem que foi a vítima? Mas Jesus não está interessado nesse detalhe.
Não importa quem, né? Se judeu, rico ou pobre, o fato é que esse homem, naquela situação, estava inteiramente na mão de um outro. Esse outro, por exemplo, o levita, né? Que passou, ele fazia parte da equipe de manutenção do templo, né? Ele seria um diácono hoje em dia. Passou de longe e fez que não viu. Na mão de uma outra pessoa, né? Um sacerdote, seria um pastor. Mesma coisa, passou de largo. Viram aquele homem em necessidade, seguiram adiante. Na sequência, né, aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus contar isso esperavam um herói, né? Pelo menos que fosse então um leigo israelita. Mas Jesus introduz alguém completamente inesperado para aquela audiência. Ele introduz um samaritano. E vocês sabem, né? O grande rusga que havia entre samaritanos e judeus. Notem que esse é o único não religioso nessa história, né? E com isso, né, segundo o pastor Amin Rodor, Jesus desfere um poderoso golpe em todo preconceito e complexo de superioridade. Sabe, a ação desse samaritano é a perfeita expressão do amor ao próximo. Note no verso 33. Semelhantemente, um levita, certo samaritano, perdão, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, o que diz? Compadeceu-se dele. Era um completo estranho. Ele percebeu, talvez, pela característica que era um judeu. Não importa, era um homem que estava nas mãos de alguém. E ele, imediatamente, começou a tomar as devidas, né, medidas da coisa, né, do recurso que ele tinha, tirou do bolso, né, ele tirou da sua bagagem vinho para fazer uma asepsia, azeite para untar as feridas. E não só isso, né, ele carregou esse homem, foi até uma estalagem e passou aquela noite cuidando da ferida, né? Provavelmente o estaleiro não tinha condições de dar atenção a uma pessoa, a um cliente apenas. Quem assumiu foi o samaritano. E não satisfeito, né? Não somente isso, ele tinha que seguir a viagem, o samaritano. Ele fez o quê? Acertou as contas e prometeu: tiver mais despesas, eu acerto. E aí Jesus faz aquela pergunta, né, para o intérprete: qual dos três foi mais próximo? Você percebe o que Jesus está falando aqui? Segundo essa pergunta, o próximo não é a pessoa que recebe a sua ação de bondade. O próximo é aquele que pratica essa ação de bondade. Diante disso, o levita e o sacerdote eram apenas personagens encenando a religião. Segundo Jesus, nós não escolhemos quem é o próximo, apenas se agimos como o próximo ou não. E aí, a questão fica definida para sempre. Qual dessas três pessoas foi o próximo? Olha só o que o preconceito é capaz de fazer, né? Esse intérprete sabia a resposta. A resposta simples que ele deveria ter dado qual que era? O samaritano. Jesus mencionou claramente a, né, a origem daquele homem bondoso. Mas o preconceito era de tal forma estava incrustado, que ele respondeu: o que agiu com misericórdia. O mestre da lei evidenciava, né, a dificuldade que ele tinha, o preconceito, né, a segregação, o senso de superioridade. E Jesus, né, desferiu um golpe, né, preciso para ajudar esse homem também. E a resposta de Jesus, né, diante
da resposta enviesada do intérprete, qual que foi? Demonstre misericórdia, né? Assim como esse samaritano demonstrou, até com seus inimigos. Uau! Olha só Jesus atingindo o coração. Isso deve ter balançado esse homem. Religião não é teoria. É o princípio de Deus em ação, vivido. É o que você fez, não o que você sabia. É o que você praticou conforme a luz que você tinha. Então, para Jesus, a pergunta correta não é quem é o próximo. Quem é o meu próximo? A pergunta correta é: quem sou eu? Estou sendo próximo de alguém que precisa de ajuda? Estou sendo próximo daquele que, né, precisa ouvir uma palavra da verdade? Estou partilhando? Estou sendo um próximo das pessoas? Aquele samaritano, né, agiu e tratou não somente um completo desconhecido, mas um desconhecido de uma nação que o odiava, tinha preconceito, né, para com seu povo. Isso é possível apenas quando a vida de alguém é dominada pelo princípio do amor. Né? Esse samaritano, o único não religioso, né, a passar por aquele caminho para que poderia ajudar, ele conhecia sim o segredo da vida eterna. Sabe? Esse samaritano, embora, né, tivesse muito menos informações, verdades sobre a Bíblia, Jesus mesmo, naquele diálogo com a mulher samaritana, em João capítulo 4, o que disse? A salvação vem dos judeus. Mesmo tendo muita pouca luz, com o pouco que ele tinha, ele praticava e vivia. Por isso, a questão real aqui não é quem é o meu próximo, mas a pergunta é: quem estou sendo? Quem sou eu? Estou sendo próximo de alguém ou não? Sabe, isso nos faz refletir bem. Como diz em Hebreus, né, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, afiada, que penetra, né, a alma, separa a medula dos ossos, né, discerne os nossos pensamentos. Talvez as nossas boas, né, a capa de boas ações, lá no fundo, esteja encobrindo, né, motivos egoístas. E a palavra de Deus, né, faz essa separação. Para a gente não ficar acomodado, estou bem. Não, não, senhor. Debaixo dessa capa, né, olha só que coisa feia que existe. E vamos tratar isso. E quem sabe, então, isso se torne uma boa ação autêntica, genuína, né, motivada pelo princípio do reino de Deus. Deus, né, Jesus é capaz de fazer a cirurgia precisa, né? Porque nós somos complicados, né? A gente mistura tudo aqui, ó. É fácil, né, a gente encobrir muitas coisas, aparência, mas aparência não vai nos salvar. Né? É preciso Cristo operar em nós. As motivações, né? Por baixo da nossa aparência, o que existe? Existe um pecador que precisa da misericórdia, mas um pecador que, uma vez entendido essa misericórdia, recebido o amor e o perdão, pode, né, espontaneamente ajudar alguém. Não vai ficar perguntando quem é o meu próximo, quem posso ajudar, quem merece. Não? Ele vai dizer, né, estou ajudando mesmo? Estou sendo próximo de alguém que precisa? Deus possa nos abençoar, né, que possamos ter mais oportunidades nesse sábado de ser próximo de alguém. Talvez alguns precisem, né, de uma cirurgia no coração. Quem sabe nesse sábado, né, Deus possa operar isso na sua vida. Quem sabe alguns já sabem que tem pessoas que estão precisando da sua visita. Alguém que precisa da sua ajuda. Né? Vamos fazer isso sábado à tarde. Quem sabe alguns precisam fazer uma oração, uma disposição de Deus. Quem que o Senhor quer que, né,
para quem que o Senhor quer que eu seja usado? Talvez precise de uma sensibilidade, né, percepção para enxergar oportunidades que Deus está colocando na sua vida. Quem estou sendo? Estou sendo próximo? Que sábado, né, Deus possa nos dar essa oportunidade de encontrar respostas. Amém? Um abraço, bom sábado a todos vocês.